Oi, pessoal, tudo bom? Eu vou experimentar esse formato agora assim, pra ver como que fica o vídeo desse jeito. Eu fiz uma gambiarra aqui porque eu tô sem tripé, e aí vamos ver se assim eu consigo gravar o vídeo mais estável, porque eu tava gravando ele em pé, porque eu tô sem tripé, então eu tava usando só meu apoio de leitura pra colocar o celular, né? Mas vamos ver se assim eu consigo gravar o vídeo também com a minha gambiarra. Tomara que eu consiga fazer das próximas vezes a mesma gambiarra pra deixar o celular assim. Então vamos lá, no último vlog a gente leu o capítulo 5 e 6, né? Ambos foram da Rune. E eu ia dizer Judy, porque eu tô com a Judy de Príncipe Cruel na cabeça. Eu li a trilogia do Príncipe Cruel todinha esse mês. E aí eu tava lendo, eu fico relendo as cartas do Cardan pra Judy, porque é muito fofo. E aí eu fiquei com a Judy na cabeça, mas é a Rune, não é a Judy. E aí vamos lá, gente. O capítulo 7 agora é o capítulo do Gideon, é o ponto de vista do Gideon. Vamos lá. Rune Winters. Sempre que ele olhava para aquela jovem herdeira, Gideon pensava no mar, na beleza de tirar o fôlego da sua superfície, como a promessa de profundezas insondáveis abaixo. Viu, pessoal? Ele gosta dela. Ah, tá. O coitado do Alex vai dançar nessa história. No entanto, quando ela abria a boca e ele ouvia as coisas ridículas que saíam, à mesa de jantares, em salões ou nos corredores das casas de nobres ricos e populares, ele se lembrava de como a aparência pode ser enganosa, então ele acha ela bonita, mas burra. Não havia profundezas insondáveis em Rune Winters, apenas superfície. Superfície e mais superfície. Aquela noite foi um lembrete. Gideon, olá? Harold estalou os dedos diante do rosto dele. Eu perguntei o que você quer beber, é por minha conta. A barulheira estrondava no ninho do corvo, tomou os ouvidos do rapaz. A mesa de pinho estava grudenta sob seus cotovelos e o ar fedia a cerveja choca. Gideon balançou a cabeça. Não quero nada. Harold estalou a língua em desaprovação. Ela se virou para o balcão e Gideon tentou não encarar o ponto onde a orelha esquerda da jovem deveria estar. Ela cortava o cabelo daquele lado, quase rente ao couro cabeludo, onde ele brilhava lustroso como uma penugem escura sobre a pele marrom, como se ela tivesse orgulho do desfiguramento e quisesse ostentá-lo, então ela não tem uma orelha. Ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele, mas Gideon não sabia com certeza. Talvez nunca havia perguntado detalhes sobre a perda da orelha. E Harold fora serva de uma família de bruxas antes da renovação. Gideon podia presumir o resto. Tiveram sorte de conseguir pegar aquela mesa assim que os ocupantes anteriores saíram. Harold não queria ir até o bar e pedir as bebidas, com medo de que alguém roubasse a sua banqueta no tempo em que ela estivesse fora. Assim, enquanto ela gritava os pedidos para o taverneiro, a mente de Gideon voltou para Rune. Ah, ele fica só pensando na Rune. Vocês estão vendo? Gente, tem alguém gritando ali embaixo. Nossa, que barulho é esse? Quem é que tá gritando ali? Eu moro na Coreia, sabe? E aqui o pessoal faz um bom barulho, sabe? Todo dia. Ali na rua. Então, não sei quem tá gritando. Onde que eu tava, gente? Eu tava marcando aqui que a mente de Gideon voltou pra Rune. Não compreendia a aparição súbita dela no mezanino naquela noite. Mal tinham trocado meia dúzia de palavras ao longo de 5 anos. E de repente ela o convidara para ir à sua casa? Por quê? Então ele ficou meio suspeitando ali que o que ela tava querendo. Tentou ignorar a estranheza do ocorrido, mas por mais que ele se esforçasse, porém, ele não conseguia se livrar da memória dela ao seu lado no camarote do teatro de ópera. O seu cabelo loiro acobreado estava um pouco mais bagunçado que o normal, e o vestido estiloso exibia sua clavícula elegante. O tecido, cor de ferrugem, contrastava com os olhos cinzentos e a tez pálida, atraindo o olhar de Gideon mais vezes do que ele gostaria de admitir. Ele tá bem apaixonado por ela, viu, gente? Ele tá bem apaixonado por ela. Devia ser a garota mais
frívola do teatro de ópera, mas ele não podia negar que também era a mais bela. Que desperdício de beleza, ele pensou consigo mesmo. Uma pessoa muito melhor se sentiria culpada por insultar Rooney. Não era o caso de Gideon. Ele esperava ter deixado seus sentimentos claros, de modo que ela o evitasse no futuro. Na verdade, achava que ele já tinha feito aquilo anos antes, quando foram apresentados. Viu? Eu sabia! Ele conheceu ela, ele tratou ela mal de propósito. Ele já vira o irmão olhando para ela várias vezes, já notara como a voz dele se suavizava quando ele dizia o nome dela, embora não soubesse o que Alex via em Rooney além do óbvio, que não era suficiente para tentar o próprio Gideon. E o capitão não tinha intenção alguma de se aproximar dela. Aquilo continuava tão certo quanto antes, quando eles eram crianças. Eu sabia. Eu falei pra vocês. É bom que eu faça esse vlog de leitura e fica guardado as minhas reações, porque eu falei pra vocês que ele não tratou ela bem, porque o irmão dele gostava dela. Eu já sabia. Na época, Rooney Winters era a aristocratazinha da qual o irmão caçula não parava de falar. Alex achava formas de incluí-la em todas as conversas. Rooney gosta disso, Rooney ama aquilo, e Gideon teria se irritado se antes não tivesse ficado tão curioso. Então ele ficou bem curioso para conhecer a Rooney. Mas então ele a vira, encontrara com ela e soubera de cara que jamais poderiam ser amigos. Sabe aquelas gêmeas que escaparam há 3 semanas? A Harold perguntou, né? A voz de Harold o puxou de volta para o presente, a tempo de ele ver a cerveja densa se derramar pela borda, quando a informante pousou as 2 canecas no tampo da mesa. Ela lambeu a espuma que lhe escorreu pelos dedos. A mariposa escarlate levou as 2 na noite em que você as transferiu para a prisão do palácio, você se lembra? Como Gideon esqueceria? Elas tinham exatamente a idade que a irmã deles tinha quando morreu. Coisinhas magricelas. Ainda conseguia ver as 2 encolhidas atrás das barracas da cela onde haviam sido trancadas, de olhos arregalados, tremendo, abraçadas. Sim, eu me lembro. Ele também se lembrava de como elas tinham desaparecido da mesmíssima cela na noite seguinte. Uma assinatura de conjuração surgira sobre o catre, onde haviam dormido, e Gideon se lembrava perfeitamente daquela marca. Uma mariposa, delicada e vermelho sangue, flutuando no ar. Ele ficara tão furioso que tivera vontade de espremer a coisa entre os seus dedos. Mas era apenas uma assinatura, a marca deixada após a conjuração de um feitiço por uma bruxa, como um artista que assinava suas pinturas. A mariposa sumira menos de 1 hora depois. Harold bebericou a sua cerveja. 3 dias atrás, um estivador encontrou assinaturas em um navio cargueiro depois que atracou em Porto da Graça. As 2 bruxas devem ter conjurado ilusões para aparecer em carga. E quando o feitiço acabara, as assinaturas tinham ficado para trás. Porto da Graça era uma movimentada cidade portuária no continente. Tudo que não era fabricado, cultivado ou minerado na ilha era importado através daquele porto. E Gideon franziu a testa. Elas foram recapturadas? E Harold negou com a cabeça. Não, mas... Ela olhou ao redor e se inclinou na direção dele. O seu bafo já cheirava a cerveja. O navio de carga pertence a Rooney Winters. O quê? A taverna girou e Gideon espalmou a mão na mesa, grudenta de cerveja para se sustentar. Não pode ser. Você tem certeza? Harold se endireitou e deu mais um gole na caneca. O meu contato viu as assinaturas com os próprios olhos no porão de carga da embarcação dela. Não significa que ela esteja envolvida, falou Gideon refletindo. Só porque Rooney é a dona do navio e não sabe de tudo o que acontece dentro dele. Um dos tripulantes pode muito bem ter embarcado as bruxas de forma clandestina, sem que ela saiba. Mas isso a torna uma suspeita, afirmou Harold, e a melhor linha de investigação que você tem em um bom tempo.
Havia meses que Gideon suspeitava que a Mariposa Escarlate fosse alguém infiltrada no meio da elite. Alguém com acesso aos mais exclusivos bailes e jantares particulares. Alguém sempre em contato com cidadãos poderosos cheios de conexão. Será possível que esse alguém seja Rooney Winters? Gideon pensou em Rooney na ópera, na conversa que havia ficado cada vez mais irritante conforme ela falava. Não é possível, afirmou ele. Não tem um pingo de inteligência dentro daquela cabecinha. A mariposa, por outro lado, era inteligente. A Rooney é tão inteligente que ela deixa todo mundo acreditar que ela é burra, o melhor tipo de inteligência. A mariposa, por outro lado, era inteligente. Para estar no mesmo nível de Gideon, para enganá-lo, precisava ser inteligente. E se os corpos mutilados que continuavam encontrando pela cidade fossem suas vítimas, ela era também inclemente e perturbadora. Ela era má. Era difícil conciliar aqueles conceitos com a garota ridícula no camarote de ópera. Caso precisasse de mais provas da inocência de Rooney, Gideon poderia apenas voltar 2 anos no tempo. Eles estiveram na propriedade das Winters enquanto a guarda sanguínea prendia Castrel. E as ordens que ele recebera tinham sido justamente de vigiar a neta adotada da mulher, Rooney, no momento em que os outros soldados capturavam a bruxa em seus aposentos. Ele não tirou os olhos da garota. Uma tarefa muito fácil, claro. Rooney já era belíssima na época, como se ela fosse uma escultura de mármore, das que adornavam as suntuosas mansões dos aristocratas, feita apenas para impressionar os convidados. Quando um oficial da guarda sanguínea acertara uma coronhada no rosto de Castrel, a neta nem piscou. Apenas observou, fria e calmamente, enquanto arrancavam a roupa daquela idosa. Encontravam seus estigmas e arrastavam ela para ser executada. Rooney não havia demonstrado ainda sinal algum de remorso. Se ela fosse parente de sangue de Castrel, Gideon talvez pensasse 2 vezes, mas seus pais biológicos da garota não passavam de mercadores chiques. O rapaz conferira as informações. Não haviam bruxas em sua linhagem, então era impossível que ela fosse uma bruxa. Rooney mandou a avó para o expurgo, disse Gideon para Harold. Ela não é simpatizante das bruxas. Ela não passa de uma patriota cabeça oca. Talvez seja isso que ela quer que você pense, respondeu Harold. Gideon balançou a cabeça e isso não fazia o menor sentido. Por que ela arriscaria a vida para salvar outras bruxas agora, sendo que há 2 anos ela traiu a própria avó? E se tudo foi um fingimento? Gideon estava prestes a desprezar a possibilidade, mas ele pensou que aquele era exatamente o tipo de engodo que aprendera a esperar da mariposa escarlate. Tem alguma coisa acontecendo ali na rua. E se Harold estivesse certa? A sua colega pegou o caneco e fez a cerveja rodopiar devagar, observando Gideon remoer os seus pensamentos. Ele não dera muita importância, mas, durante os falatórios desmiolados de Rooney no camarote do teatro de ópera, ela soltara um súbito comentário mordaz. É óbvio que alguém como você prefere a companhia de brutos estúpidos com péssima noção de moda. Aquilo não era prova de nada. Gideon sempre fora desprezado por aristocratas como Rooney Winters. A guarda sanguínea pagava bem, mas um bom soldo não fazia ninguém subir de posição social. Ele podia não ser mais miserável, mas estava longe de estar no mesmo patamar que ela. Aos olhos de Rooney Winters, pessoas como ele, soldados, filhos de estilistas, membros de classe trabalhadora, sempre seriam inferiores. Mas haviam encontrado assinaturas na embarcação dela. Gideon não podia desprezar por completo aquela possibilidade de Rooney ser a mariposa. Ou a sua aliada, pelo menos. Eu vou ficar de olho nas docas, falou Harold. Quando ele ergueu o olhar, encontrou uma expressão pensativa no rosto dela. Eu pago por qualquer informação que você encontrar. A luz em seus olhos dourados desapareceu. Ela parou de fazer a bebida girar no caneco. Não. Gideon suspirou. 1 ano antes, Harold o abordara oferecendo seus serviços.
a Mariposa Escarlate resgatara mais uma bruxa no dia anterior e Gideon estava desesperado para surpreender a inimiga. Aceitara a oferta de Harrow, esperando que ela cobrasse valores abusivos. Ai, meu olho. Em vez disso, ela recusava qualquer pagamento. Quando perguntara a razão, Harrow apenas apontara para a própria orelha, falando a própria orelha faltante e for embora. Seu irmão ainda anda com Rooney? Peça a ele para espioná-la. O Alex sabe que a Rooney é a Mariposa Escarlate. Se o Gideon perguntar, você sabe alguma coisa? Ele vai contar para ela, né? Se ele não trair ela, né? Gideon ficou tenso. Aquele sempre foi um ponto delicado entre ele e Alex. O irmão não queria conexão alguma com a caça e o expurgo de bruxas. Ele tinha deixado isso claro ao longo dos 2 anos anteriores, e Gideon desistira de pressionar. O passado compartilhado assombrava cada um deles de forma diferente. Alex queria esquecer. Gideon não podia se dar ao luxo de esquecer. Alex não tem o interesse de espionar, disse ele. Eu acho que você vai precisar cuidar disso pessoalmente, então. E Gideon ergueu os olhos. Pessoalmente? Eu não posso me misturar com essa gente. Você consegue me imaginar com vestidos chiques e os dedos cheios de joias? Harrow virou o rosto para que ele pudesse ver bem a lateral da cabeça onde deveria haver uma orelha, deixando perfeitamente óbvia a razão pelo qual ela não pertencia aos salões de baile de mármore com seus pratos filigranados de ouro. Mas você pode, disse ela. Qual é a sua ideia? O que eu faça amizade com Rooney Winters? Mais do que isso, camarada. O sorriso de Harrow se alargou e havia um toque de malícia neles. Você deveria cortejá-la. Ih! Vai começar o negócio. Ele quase engasgou. Eu adoro. Você só pode estar brincando, disse ele. A ideia o fez começar a suar e Harrow se inclinou para ele. Você não faz amizades, Gideon? Não com facilidade, ao menos. Com certeza não com pessoas como Rooney. No entanto, coleciona admiradoras, mesmo quando nem dá atenção a elas. Ela me chamou de bruto estúpido, disse ele, e a boca de Harrow se contorceu em um sorriso de lado, como se achasse graça daquele comentário. A garota parece ser das minhas, então. É sério, eu não tenho nada a oferecer a ela. Quando moças como Rooney escolhem um futuro marido, pessoas como eu não estão na lista. Você talvez se surpreenda. Um calafrio de horror percorreu o corpo de Gideon enquanto ele se forçava a considerar aquela ideia. Se Rooney fosse a Mariposa Escarlate, era a mestre dos disfarces, e a única forma de capturá-la seria jogando seu próprio jogo. Só havia um problema, Alex. Se Gideon seguisse a sugestão de Harrow e se tornasse um dos pretendentes de Rooney, estaria cortejando a garota que o irmão amava. Ou ao menos era o que parecia. Todos os instintos de Gideon protestavam contra aquela ideia. Mas se Rooney fosse a Mariposa Escarlate, ele tinha o dever não apenas de tirá-la de circulação, como também de proteger o seu irmão. Se ferisse os sentimentos de Alex no processo, seria uma pena, e teria que conviver com essa culpa. Não salvar Alex de uma bruxa apenas para permitir que ele caísse nas garras de outra. E foi aquilo, o irmão em perigo, que o fez tomar uma decisão. Gideon correu os dedos cheios de calos pelo cabelo, pensando no camarote de ópera, e fez uma careta ao pensar na forma cruel como ele falara com Rooney. Tem outro problema. E Harrow se debruçou sobre a mesa e apoiou a cabeça na mão. Diga! Eu insultei ela hoje à noite. Ela me convidou para uma festa e eu a esnobei. O canto da boca de Harrow se contorceu, como se ver Gideon se debatendo como um inseto em uma teia de aranha fosse a coisa mais engraçada daquele dia. E tá sendo a melhor coisa. Ela tamborilou no cabelo curto na lateral da cabeça. Existe uma solução óbvia para isso, mas você não vai gostar. Gideon assentiu, incitando-a a continuar. Você precisa ir a tal festa.
e cair de novo nas graças dela. Eu preciso rastejar os pés dela, é isso que você quer dizer? Sim, mas não dá para apenas chegar lá e dizer que você sente muito. Você vai ter que provar que é de coração. Se você quiser competir de verdade pelo coração de Rooney Winters, você vai precisar superar as concorrências. Ele cerrou os dentes com aquela ideia. Harold se inclinou na direção de Gideon até seus olhos parecerem rir dele. A questão, camarada, é a seguinte: como você vai fazer isso? E aí acaba o capítulo 7. Gente, eu amei o capítulo 7. Amei. Porque antes da Harold sugerir que ele cortejasse a Rooney, antes dele pensar que ela podia ser a Mariposa Escarlate, ele já começa o capítulo falando que ele fica pensando nela, né? Tipo, ele fica pensando em como ela é bonita e que ela é um desperdício porque ela só fala besteira, mas ela faz isso, é um disfarce, né? E ela disfarça tão bem que ela fez ele acreditar que ela é burra, sendo que ela é super inteligente, né? Ela já demonstrou isso quando ela faz ali as coisas dela como uma mariposa. E, nossa, eu tô amando. A gente tá no capítulo 8 agora, né? O próximo é o 8. E, sério, eu amei. Amei mesmo. Tô bem ansiosa. Eu tô gostando mais dos capítulos do Gideon do que dos capítulos da Rooney. Eu acho os dele mais interessantes, porque tem toda essa questão dele como o capitão ali de pegar as bruxas. E ele acha que ele tá fazendo certo, né? Tipo, em capturar as bruxas. E eu quero muito ver quando ele mudar de ideia, se ele for mudar de ideia, como que a cabeça dele vai funcionar quando ele vê que ele não... que as bruxas não devem ser caçadas. Porque, obviamente, o que ele faz não é uma coisa certa, né? E aí eu quero ver como que ele vai pensar nisso, como é que vai ser a cabeça dele quando ele finalmente, tipo, entender que ele tá jogando do lado errado. Então, eu tô bem ansiosa pro próximo capítulo. Digam pra mim o que vocês acharam desse capítulo 7. Eu amei mesmo. E aí agora a gente vai pro capítulo 8 no próximo vídeo. Porque o próximo capítulo também é bastante grande. Aqui tá falando pra mim que é 26 minutos o próximo capítulo. Então vai ser um vídeo bem grande o próximo. E o próximo é da Rooney. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui as reações de vocês e o que vocês acham que o Gideon vai fazer para conquistar o coração da Rooney, se ele vai conseguir isso ou não. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!